Muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe, nos inspirando, ampliando a nossa capacidade, tanto quanto compreensão da mensagem, que tenhamos também, da mesma forma, o potencial de amorosidade, de respeito, de carinho, de fraterna intenção de chegar ao coração daqueles que eventualmente possam nos ouvir, especialmente aos nossos companheiros, trabalhadores da Casa Fonte de Esperança, do qual nós já enviamos um fraterno, carinhoso, respeitoso abraço a todos, que nós possamos, mais uma vez, em nome do Cristo, refletirmos sobre a questão da culpa, sobre a questão dos alertas ou os conflitos conscienciais, sobre questões, às vezes, até mesmo de autorrejeição, muito ligado a muitas das orientações de Joana de Ângeles, que merece de cada um de nós toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito. Então vamos lá, vamos fazer exatamente isso, nesse instante. Eu escrevi vários artigos sobre o tema. E exatamente alguns tópicos dos meus artigos que eu vou expor para reflexões. Em absoluto, o que nós estamos colocando e vamos colocar não tem nenhuma pretensão de estar com resposta definitiva sobre várias questões da emoção, dos sentimentos das pessoas. Cada um sabe de si, cada um responde por si, e cada um sabe exatamente onde dói o calo no sapato apertado, a gente sabe disso. Mas nós temos várias reflexões de Joana de Ângeles e de outros especialistas no campo da psicologia transpessoal que nos levam exatamente à necessidade dessas reflexões. A culpa e o próprio conflito ou o alerta de consciência ou consciencial são temas que merecem, no meu modo de pensar, essas profundas reflexões. É muitíssimo importante, mas é importante mesmo que nessa reflexão possamos entender que o alerta ou esse conflito consciencial ainda não chegou na dimensão da chamada culpa. Porém, o conflito de consciência é um convite à própria consciência, ou é um convite dessa consciência ao exercício, primeiramente, do arrependimento diante dos erros para a expiação e a reparação do erro. Então é importante o conflito de consciência, porque o conflito de consciência ainda não é a culpa. A culpa é quando o conflito de consciência não é dada a devida atenção a ela. Essa sujeição, que nós chamamos consciencial, ela é imprescindível, ou seja, estarmos sempre alerta, percebendo esses conflitos conscienciais, para que possamos nos reajustar, nos reharmonizar, né, desses desarranjos psicológicos procedentes da culpa. Ou da culpa consciente, ou da culpa subconsciente. E como nós estamos falando de consciência, a consciência é o divino em nossa realidade existencial, porque nós somos seres essenciais. E nas leis divinas, ou código moral de lei que trazemos inscrita na própria consciência, estão escritas exatamente as leis daquele que nos criou. Por sua vez, a culpa, e toda a culpa, ela resulta da não auscultação do alerta consciencial. Exatamente esses conflitos conscienciais que surgem ainda que não são culpa, como eu disse no início. Portanto, com certeza, a culpa, ela é patológica. A culpa, ela gera profundos abalos psicológicos e culmina num processo autopunitivo. Toda culpa leva a um processo autopunitivo. Agora, o que é muito importante na nossa reflexão, é impossível inexistir o alerta consciencial no psiquismo humano, ou seja, todo mundo que já raciocina, quando erra, a consciência alerta. Quando está ferindo ou a pessoa está insubmissa ao código moral de lei da própria consciência, com certeza o alerta consciencial se faz presente nesse psiquismo humano. Então é impossível dizer que alguém não tenha um alerta de consciência. Podemos até fingir, né, não ouvir essa voz da consciência. Podemos fingir apenas. Mas apesar disso,
ela sempre alertará-nos, né? Exceto nos casos em que a pessoa esteja com qualquer tipo de dissociação da mente ou fragmentação mental, ou extremos de psicopatologias em que um doente mental não consegue sentir um mínimo de arrependimento, nem emoções, portanto, ali nem mesmo está presente a culpa em função dessa alienação. Agora, o alerta consciencial, ele sinaliza as transgressões, sobretudo da lei de amor, justiça e caridade. Toda vez que nós transgredimos essa lei, e a lei maior é a lei do amor, que nós podemos colocar exatamente a justiça e a caridade nessa tríade, mostrando que é importante nos movimentarmos nessa tríade, amor, justiça e caridade. Aliás, amor e caridade para que nós possamos verdadeiramente compreender na prática o que é a justiça, né? No conflito consciencial, nós tomamos consciência e nos arrependemos do erro. E quando nós nos arrependemos do erro, nós procuramos repará-lo. Por outro lado, a culpa em si é um processo patológico, repito, e eu repiso em dizer que realmente é patológico, porque a culpa, nós ficamos cultuando o erro sob um movimento psicológico de auto-julgamento, de autocondenação e, por fim, de autopunição. Então, toda vez que eu entro nesse movimento psicológico de auto-julgamento, já entrando em processo de autocondenação para a autopunição, essa tríade num movimento psicológico chama-se culpa. Então, o culminar da culpa é a autopunição. Das diversas características da culpa, há, por exemplo, aquelas advindas da volúpia do prazer, e eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando uma pessoa não se divertiu, digamos assim, como gostaria de ter se divertido, se esbaldado numa balada, numa festa qualquer, né? E após essa farra, essa pessoa se sente culpada e se cobra por não ter permanecido por mais tempo nessa farra, por não ter realizado isso ou aquilo que ela gostaria de ter feito, porque ela saiu mais cedo. Aí ela entra num processo de culpa, do excesso de prazer absurdo. Ou então aqueles que psicologicamente, né, sob esse estado perturbador da culpa, vai surgindo como reflexo daquele que exatamente não fez o que almejaria ter feito, resultando daí um movimento autopunitivo. Por que eu não fiquei mais tempo? Por que eu não aproveitei mais daquela farra? Né? Por que eu não fiquei mais na balada, etc. Todas as recordações negativas, elas paralisam o entusiasmo para quaisquer tipos de ações no bem. Aliás, o exercício das virtudes é a única fórmula portadora de esperança para a libertação dessa famigerada e inútil culpa, porque a culpa é um movimento inútil na vida de cada um de nós, mas as religiões nos impuseram, e muitos espíritas ainda também impõem esse princípio da culpa, né? E quando nós entramos no processo autopunitivo, o que acontece? Nós geramos um processo de distanciamento da realidade da própria vida e do próprio viver, porque entramos em um processo autopunitivo. A pessoa entra em processo de prostração, vai para uma cama em profunda e crônica situação de depressão, outros vão para suicídios e etc. Foge, sente um vazio existencial muito grande por autopunição e capricha no sofrimento, porque parece que tem masoquisticamente a vontade de sofrer, como se fosse uma forma de sair da culpa. É um grande desafio, é um enorme desafio transformarmos uma experiência desafiadora, que muitos chamam de dor e outros transformam em sofrimento, em uma experiência aprendizado como êxito. Porque nós estamos na Terra para as experiências realmente que eu chamaria desafiadoras. Toda experiência desafiadora traz dor. A dor, ela é necessária. O sofrimento é uma escolha. Mas a dor é um convite ao amor, não é um processo punitivo, porque nos estatutos de Deus não há espaço para punições. Há sempre espaços para reaprendizados, né? Sempre com oportunidades para que nós possamos ir crescendo, porque nós já fomos criados desde nossa essência humana para a pura e eterna felicidade. Isso está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. E para isso, importa nós fazermos o bem, sempre no limite das nossas forças, nunca além das nossas forças. E quando se fala fazer o bem no limite da nossa força, é fazer o bem a começar por nós. Como é que eu posso fazer o bem aos outros se eu estou fazendo mal para mim, se eu estou me auto-rejeitando, se eu estou com azedume com todo mundo, mal com todo mundo e querendo ajudar todo mundo? De que jeito? Nós temos que ter um pouco de cuidado, nós temos que nos permitir experimentar esse bem no coração e ao mesmo tempo realizarmos esse chamado bem ao próximo
e assim podermos aos poucos nos libertarmos totalmente desse nódulo culposo. Isso é extremamente importante para nós espíritas que estudamos Allan Kardec e que precisamos começar a aprofundar para fazermos essas reflexões. Uma reflexão necessária para despertarmos consciência, sobretudo quando nós falamos em lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais preconizados pela doutrina espírita, exatamente para propor uma explicação das vicissitudes ligadas à nossa vida aqui na Terra. Ante essa lei de causalidade, a colheita ela deriva da semeadura, ou seja, semeamos o bem, colhemos o bem, semeamos o mal, colhemos exatamente as lições oriundas do mal semeado, sem qualquer expressão castradora, sem qualquer expressão fatalista, porque na realidade, quando nós falamos de expressões castradoras, teológicas, de punição, nós não estaremos reparando os nossos erros. Nós estamos apenas potencializando a distância nossa para realmente reparar o erro praticado. Voltando à questão do alerta consciencial, se ele é bem percebido, ele consegue transformar-se em um componente responsável para a mudança de rumo das nossas escolhas. Então é importante nós darmos atenção ao conflito de consciência, não deixá-lo se transformar em nódulo culposo. Se eu não dou atenção a um conflito de consciência, vai ser transformado em culpa. E culpa é aqueles movimentos que eu falei. Você se julga, você condena-se e você realmente se pune em um processo em que você fica doente física, emocional e espiritualmente. Mas se ignoramos esse alerta consciencial, como eu disse, que é importante, o alerta ou o conflito de consciência, nós acabamos tombando num movimento muito comum entre os seres humanos, que é o desculpismo. E no desculpismo nós repelimos a responsabilização do próprio erro. Então vamos buscando, eu sou ser humano, porque ser humano erra mesmo, então vou me desculpando. Não é isso que nós estamos falando aqui. Até por causa disso mesmo, o desculpismo é uma postura profundamente irresponsável perante a própria pessoa desculpista. Porque o desculpismo é uma negligência perante a lei do Código Moral de Lei que trazemos na consciência. E como eu falei negligência por causa da desculpa, né, pronuncia que errar é humano. O negligente é assim, errar é humano. Porém é contraproducente raciocinar dessa forma, que errar é humano. Na realidade, isso é um processo equivocado. Errar é humano? Na realidade, isso afronta a lei de Deus. É claro que nós, na condição de imperfeitos, até temos o direito de errar, porque nós não somos perfeitos e não vamos acertar sempre, nós teremos erro na nossa vida. E aprender com esses erros, mas não fazer do erro nódulo de culpa. É fazer com que possamos aprender, né, até que ponto realmente eu fui envolvido para tal ou qual erro. Em verdade, não precisamos nos culpar, porque também a culpa, diferente da desculpa que é a negligência, a culpa é a exigência. E a exigência, quando nós erramos, e muito menos se nós formos muito exigentes em face dos erros que nós cometemos, né, nós também não temos que estar nos desculpando de forma negligente. O que nós precisamos fazer é o seguinte: ouvir a voz da consciência, que é o alerta de consciência, né? E aprendermos com os erros a fim de reparar esses erros em algum momento, que faz parte da lei, mas a reparação também não é punitiva. A reparação é para que nós possamos aprender no processo reparador que não se deve fazer aquilo que nós fizemos de errado, para que nós não repitamos aquilo. Então a reparação é um convite para nós não retornarmos ao erro. E se retornarmos, quantas vezes forem necessárias, nós somos convidados à reparação. Sobre as diferentes peculiaridades da culpa ainda, há aquela advinda naqueles trabalhadores, que essa aqui é mais interessante porque as pessoas mergulham avidamente no assistencialismo material, como um processo de fuga também. Não é que não é muito importante o trabalho assistencial, mas você mergulhar no assistencialismo material, na realidade, quase que como um processo subconsciente de fuga, por causa de muita culpa amontoada. Quantos confrades de consciência pesada que ambicionam consolidar a beneficência, que não é benevolência, né, visando antes anestesiarem a própria culpa. Ou seja, eles fazem esse tipo de trabalho, muitos fazem, né, exatamente almejando consolidar na beneficência, visando apenas um anestesiamento da culpa, porque ele não consegue resolver culpa com assistencialismo ainda não vivenciado dentro de si.
compaixão, misericórdia, você precisa experimentar em você para você passar para alguém. Você não dá o que não tem, ninguém dá o que não tem, né? Então, na realidade, estão tentando barganhar nessas condições, alguns irmãos nossos, né, com o Criador. O que estão tentando barganhar nesse assistencialismo, nessa fazição de coisa? Um suposto perdão, a fim de se livrarem da ansiedade de uma mente culpada. Aí, quanto mais a mente culpada, mais mergulha no assistencialismo para exatamente barganhar uma possível indulgência, né, um perdão de Deus. É claro que isso é uma prática espontânea e do jeito que nós estamos colocando é contraproducente. Não obstante, o movimento espírita brasileiro, sobretudo, né, haja uma farta frente de serviços assistencialistas materiais, como se fora disso não há salvação, como se fora do centro espírita não há salvação, como se fora de um passe não há salvação, como se fora de uma água fluídica não há salvação. Quer dizer, nós trazemos para a doutrina espírita esse tipo de comportamento do pavor, do medo. Então as pessoas, pelo medo, supostamente desenvolvem virtudes que não são reais, porque tentam desenvolver uma virtude mascarada por medo. E a virtude, ela precisa ser desenvolvida por consciência, não por medo, mas por consciência, com segurança, né? Muitos fazem, repito, esses trabalhos assistenciais, do qual eu também estou mergulhado, estou na presidente de uma casa espírita e à frente dessa casa espírita há 50 anos. E exatamente em periferia, onde há realmente muita dificuldade econômica. A gente sabe da dificuldade do próximo. Mas o assistencialismo sem uma real consciência da necessidade essencial de um desprovido, em que possamos dar um pão da beneficência, mas quase sempre distante da benevolência. Dar as coisas, a fazição de coisas, é uma coisa. Agora, você dar doando-se é diferente. Quando você dá doando, porque muitas pessoas fazem isso, e eu vou repetir isso algumas vezes aqui na nossa fala, fazem, ajudam, são campeões da caridade, mas vivem de mal com todo mundo, com a própria família, consigo mesmo, então ela não está fazendo nada. Porque enquanto não fizer para si, não servir para si aquilo que ela acha que está dando para os outros, ela não está fazendo nada. O que nós precisamos fazer é nos apetrecharmos de virtudes, a fim de que nós possamos, de uma forma benévola, levar na beneficência o assistencialismo. Ajudar, e mesmo assim todo assistencialismo é absolutamente transitório. O pão, a comida que você dá, daqui a 1, 2, 3 dias já não tem mais. Agora, na essência que você dá para aquele coração é para sempre. Não que você dá, na realidade você pode ser uma referência, porque ninguém dá também essas coisas para ninguém. Mas ser uma boa referência, né? A pessoa vai sendo cativada a buscar também esses caminhos que você trilhou para desenvolver em si exatamente uma coisa para sempre, né? Que é também a benevolência, ou seja, a bondade consigo mesmo, os assistidos no caso. Então realiza esse assistencialismo, aspas, caritativamente sob as algemas da consciência culposa e arriscam disfarçar para si mesmo esse automatismo ou esse automático exercício de altruísmo, num processo bem automático. Então agem, e eu repito, no universo subconsciente, quais aqueles portadores de uma ferida muito dolorosa, e em vez de tratar essa ferida dolorosa, elas procuram cicatrizar. Elas ficam passando pomadas anestésicas na ferida, que seria a própria culpa, essa é a ferida, né? Para abrandar a dor, simplesmente isso, ou seja, só na realidade estão passando uma pomada anestésica, mas não estão curando a ferida, que é a culpa, essa ferida dolorosa. Agindo assim, ainda que no assistencialismo, nessa fazição de coisa, ocorre exatamente o seguinte, eu posso explicar para não ser desviado daquilo que eu estou tentando dizer de uma forma até um pouco clara. A culpa, momentaneamente, ela é escondida nesse tipo de trabalho, um trabalho assistencial, né? Mas a culpa não desaparece, ela apenas é escondida, escamoteada, pois passando o efeito do anestésico, o que acontece? Né? Desse anestésico assistencialista, vamos dizer assim, a culpa retorna e a pessoa mantém o conflito de consciência quase sempre. Elas permanecem, como eu disse agora mesmo, azedas, né? Bastante azedas nos seus relacionamentos, no seu círculo de amizade, com a sua família, com ela mesmo, se olha no espelho e não se gosta, se auto-rejeitando. O que uma pessoa dessa tem para dar para alguém? Absolutamente nada, porque ela não se dá para si mesma. A caridade começa em si. Quando eu digo que amor, justiça e caridade, né, são extremamente importantes, porque o amor eu preciso exercitar em mim. Como disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Não há como amar o próximo sem me amar. Isso é de Jesus como o maior mandamento semelhante ao maior, que é amar o Criador. E
A questão da justiça, né? Justiça está muito ligada a direitos e deveres, né? E em função dos direitos e deveres, a justiça, verdadeiramente justiça, ela só se consolida quando eu trabalho com amor e com caridade. E a caridade, sobretudo, a base, que eu poderia, como axioma mais importante da caridade, é fazer ao próximo aquilo que queremos que o próximo faça para nós. Não é um pouco diferente daquela não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Isso é muito diferente, isso é bem mais egóico, essa é mais consciencial. Caridade, verdadeiramente, na tríade da maior lei da consciência, é exatamente fazer aos outros, de uma forma proativa, aquilo que eu quero que os outros façam para mim. Considerando essa realidade, momentaneamente escondida, então, a culpa, né, que ela vai acabar retornando, e a pessoa, embora faça muito fazeção de coisa material, mas continua azeda consigo e com os outros, mal educada e etc, etc, quer dizer, eu já vi muita gente fazer trabalho assistencial e sempre tratando mal as pessoas ao redor durante o trabalho. Eu vi isso na Ceilândia, eu vi isso em vários lugares. Eu vi isso lá em Cuiabá. Pessoas que eram caridosas nas piadas aí, né? Faziam muita coisa realmente por chamar os pobres, mas era o tempo todo xingando um, xingando o outro durante o trabalho. Durante o trabalho. E eram líderes, né? Porque elas catalisavam pegar comida aqui, cata piolho de pobrezinho ali e tal. Eles supostamente estão fazendo o quê? Se elas estão mal com ela, com azedume o tempo todo, antipático o tempo todo, não estão fazendo nada. Então o ideal é ela começar a trabalhar um pouco. Isso tudo é questão da culpa escondida. Aí ela passa o anestésicozinho disso, né, fazer essas coisas, apenas anestesiando a culpa, porque quando passa também esse anestésico do assistencialismo, ela volta à realidade na autorrejeição, com azedume com os outros, mal consigo, não se respeitando, etc, etc, etc. Por causa da culpa, que ela vem com força, né? E eu disse que culpa é um movimento inútil, mas a pessoa alimenta ela. E aí, como é que faz? Muitos passam a vida inteira nessa atitude de fazeção de coisas materiais, no assistencialismo, né? Na realidade, sem uma proposta de um objetivo mais consciencial para o assistido, inclusive. Porque, eu repito, o pão que você dá hoje, 3, 4 dias depois, acaba. Agora, quando você chega ao coração do assistido, você já chegou no seu coração. E você não precisa nem articular palavras, porque o seu sentimento irradiará ao coração do supostamente beneficiado, porque na realidade o grande beneficiado para quem exerce a benevolência é o benevolente, né? Com certeza é um convite sem imposições nenhuma a essas pessoas encontrar o caminho da benevolência também, que é a bondade para consigo, para continuar vivendo. E essa fome, evidentemente, você tirar essa fome ou essa sede é para sempre. É uma água que não te dá mais sede, como ensinou Jesus para aquela samaritana no poço de Jacó. Eu não duvido que muitas dessas pessoas assistencialistas, da fazeção de coisa, né, com certeza socorrem temporariamente, como eu disse, transitoriamente, né, os necessitados, mas provocam para si mesmo em alto grau, às vezes, até por causa dessa exigência, desse assistencialismo, muito cansaço mental, elas mesmas ficam cansadas, por isso a autorrejeição, o azedume com os outros, maltratando, mal educada, sempre mal consigo, né, sempre insegura com tudo e com todos, mas fica com esse cansaço mental, com esse estresse, essa saturação psicológica, né? E não consegue uma harmonização consigo mesmo. Embora campeões do assistencialismo. E aí? Mas é melhor isso do que nada. Não depende. O que é isso melhor do que nada? Jesus já não falava que pobres sempre teremos conosco? Está lá no Evangelho. Não é questão da pobreza ou da riqueza. O problema é que o trabalho mais importante do assistencialismo, ela precisa ser material e espiritual. Isso é uma necessidade. E para ser espiritual, eu preciso trabalhar em mim a comiseração, o alto amor, o alto respeito, a autovalorização, o alto acolhimento amoroso. Quando eu faço isso comigo, como ensinou Jesus, a amar a si mesmo para amar o próximo, aí com certeza, aí o assistencialismo, digamos assim, né, será fantástico. Porque eu estou fazendo aquilo que eu estou sentindo. Eu não estou doando coisas, eu não estou fazendo coisas materiais. Eu estou também fazendo coisas materiais, mas acima de tudo eu estou envolvido numa situação de uma dimensão muito mais espiritual. Eu estou dizendo isso porque eu estou falando de culpa. E o assistencialismo, para ser anestésico de culpa, né, da ferida que dói, da culpa, evidentemente ela precisa ser ressignificada no movimento espírita, que eu disse, no movimento espírita brasileiro, que tem isso como um carro-chefe, que fora disso não há salvação. É bem complicado a gente nesse tipo de visão, né?
esquecidos de que o objetivo das leis divinas, onde é que estão as leis divinas? Estão sediadas na nossa consciência. É nos proporcionar a pura e eterna felicidade, como eu disse na questão 115, está com muita clareza afirmado pelos Espíritos, que eu disse, nós todos fomos criados para a pura e eterna felicidade. E digo mais, não há uma exceção. Adolfo Hitler chegará lá, Mussolini chegará lá, Tamerlão chegará lá. Esses terríveis seres que foram verdadeiras tragédias de manifestações de violência no mundo também vão chegar lá. Demoram mais, mas vão chegar, porque nós fomos criados para isso. Mas nós temos que aprender no aqui e agora esses processos, pelo alto amor, crescermos pela auto-amorosidade. E toda vez que nós transgredimos as leis divinas, né, nós ficamos ansiosos. Por quê? Porque nos afastamos da felicidade. Aí está o problema. A transgressão, a insubmissão ao código moral de lei que eu trago na consciência é aquela visão de um afastamento da felicidade, do qual nos traz bastante ansiedade, nos traz bastante inquietude. Em face dessa realidade, é muito importante nós aprendermos o exercício do auto-perdão. Aí vem a questão do auto-perdão. Como é que eu perdoo alguém se eu não me perdoar também? E, obviamente, o auto-perdão não extinguirá a responsabilidade dos erros que eu pratiquei, claro que não. Mas o auto-perdão é muito importante. Porque com o auto-perdão, né, nesse processo de auto-perdoar-se, embora não seja simples passar uma borracha em cima dos meus erros, mas eu posso, dentro de um processo de auto-perdão, fazer uma avaliação equilibrada do erro para, após o arrependimento, eu poder entrar em processo de expiação e reparação, que são os 3 movimentos para o conserto do erro, né? Então, numa situação mais extrema, há pessoas que aumentam tanta culpa, mas tanto a culpa, que sentem-se indignas, inclusive, de fazer uma oração. Uma simples oração. Não consegue fazer. Muito menos fazer o bem, né? Porque ela entra num extremo, realmente, de tanta culpa na consciência, ou do subconsciente. Agora, vamos ponderar o seguinte. A prece não é um atributo exclusivo de espíritos esclarecidos, de espíritos superiores, não. A prece, e o próprio Jesus nos ensinou isso, nos avisou que não são os sadios que necessitam de médicos, porém os doentes. E baseado nessa realidade, evidentemente, ficarmos esperando a nossa purificação para orarmos e fazermos o bem, evidentemente não faz absolutamente nenhum sentido. Até porque nos aperfeiçoamos gradualmente. O processo de evolução ele é gradual. Se nós oramos e de maneira especial fazendo o bem, sempre no limite do auto-amor. Eu digo no limite do auto-amor porque tem pessoas, quando eu na condição de amigos de alguns, eu sempre sugiro para as pessoas começarem a criar dentro de si, quase que como um mantra mesmo, eu amo a mim mesmo, eu amo a mim mesmo. Pode dizer isso várias vezes por dia para você começar a se identificar com o auto-amor. E a partir dessa identificação desse auto-amor, a culpa não faz nenhum sentido mais em nossa vida. E esses conflitos conscienciais, esses alertas conscienciais serão muito importantes, eles são necessários, porque é eles que nos alertam dos caminhos equivocados ou quando nós somos insubmissos ao código moral de lei. Seja em qualquer situação, eu falei lá da festa, eu falei do assistencialismo, eu posso falar de várias outras situações em que as pessoas acabam realmente não sabendo enfrentar as questões das culpas e enfrentarmos a culpa sem desculpas também, né? Sem exigência e sem negligência, porque a percepção da culpa ela tem sido objeto, claro, de investigações, tem sido objeto e influências no amplo debate temático da própria doutrina espírita, né? E alguns especialistas também nas chamadas ciências psíquicas. E voltando à questão da culpa, sabe-se que são intermináveis e bastante graves as consequências da manutenção da culpa em nossa vida. Por que eu vou fechar já a nossa fala, mas eu diria para vocês que a culpa cristalizada, ela pode ocasionar indescritíveis aniquilamentos emocionais, psicológicos, comportamentais e morais. Estava incrustado esse nódulo, esse câncer da culpa que nós trazemos do passado, inclusive, o que nós cultuamos no presente. Então a culpa ela se consubstancia numa sensação dessa angústia adquirida após uma reavaliação de um ato tido como reprovável por nós mesmos, aí ela vai surgindo. Ao invés do conflito, que me leva a uma reavaliação para a reparação, eu mantenho uma culpa. Porque para você reparar, você precisa necessariamente passar para o processo de arrependimento.
E arrependimento, estou arrependido, mas arrependido não é uma coisa tão simples assim. O arrependimento é exatamente você ter noção do erro que você cometeu, aí tu tem que saber discernir, é a virtude do discernimento. Então tu precisa saber onde você errou, com quem você errou, em que momento você errou, para que nessa noção de que você errou, quais as consequências, quais as dimensões oriundas do seu erro, e a partir dessa análise, né, que você errou, e a extensão das consequências desse erro, e um compromisso com você mesmo de não errar mais daquela maneira, isso chama-se arrependimento. São 3 movimentos: reconhecer o erro, reconhecer sobretudo a extensão das consequências desse erro e se comprometer a não mais cometer aquele erro, ou se cometer outros erros, não mais daquela forma. Então, isso chama-se arrependimento. Aí tu entra num processo expiatório. Depois, isso pode acontecer simultaneamente, mas isso é didático, porque o Allan Kardec ensina assim. A questão do momento expiatório, após o arrependimento, a palavra própria expiação, ela quer dizer restauração da pureza que trazemos em nós, porque nós somos em essência a luz. Espírito é centelha, espírito é chama divina, segundo os espíritos. Então nós já somos uma centelha, nós já somos uma chama divina. É tentar arrancar dessa essência divina que nós somos as virtudes que em potencial já trazemos em nós. Nós já trazemos todas as virtudes em latência em nós. É tentar ir vasculhando, investigando as leis da consciência, das virtudes que já possuímos, para que você possa entrar no terceiro movimento, que é a reparação. Então, após a expiação, você vai reparar amorosamente. Mas se você transformar a expiação em sofrimento, você vai reparar por obrigação. Então você vai querer consertar um erro obrigatoriamente, você não vai reparar. Você vai criar máscara de reparação de erro, porque você fez aquilo por obrigação. Nada que se faça por obrigação, ela é verdadeiramente real. Ela é fictícia. Tudo que você faz consciencialmente, isso é o que tem valor. Então, por exemplo, não, eu tenho que ser bom porque senão o obsessor me pega lá fora. Eu tenho que ser bonzinho e paciente porque senão eu vou para o umbral. Quer dizer, toda vez que você fala assim, você vai mascarar a bondade, vai mascarar a virtude, porque tu tem medo do umbral, tem medo do obsessor. Aí você vai mascarar a virtude por medo de. Não tem que ter medo de nada. Essas coisas são naturais. O que você tem que ter é consciência da necessidade do exercício da bondade. Não por obrigação, mas por consciência. A bondade ou a benevolência é exatamente um convite. Aliás, para terminar minha fala definitivamente, a questão 886, eu gosto muito de citá-la, porque na época de Allan Kardec, foi perguntado, aliás, o próprio Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. Está lá, 886. Quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido, é porque existia o falso sentido. Ele sabia disso, o Kardec sabia disso, porque falava caridade como nós ainda falamos hoje, fora dessa caridade assistencialista na salvação. Não é isso, não. Isso é assistencialismo, isso é beneficência. A verdadeira caridade, como entende Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, 886, é benevolência para com todos, e quando nós falamos todos, nós nos incluímos nesse todo, benevolência para conosco também, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, somos imperfeitos, nós precisamos ser doces, porque a indulgência vem de doce, dulcere, né? Sermos mais dóceis, mais condescendentes, eu diria, né? Você ter mais docilidade em relação ao erro do próximo e perdão das ofensas, a começar, perdão pelo alto perdão das ofensas que nós cometemos, acolhermos na condição que somos e estamos e nos melhorando aos poucos, para que nós possamos exercer a verdadeira caridade como a entendia Jesus. Era o que nós tínhamos para hoje. Nós vamos deixar para a terceira terça-feira do mês que vem outro tema. Eu espero que seja aprovado pelo meu mestre, o meu grande amigo poeta Arnaldo Rocha. E às vezes na incisão da palavra, né, a gente usa a palavra, mas é para que a gente possa realmente sair desses quistos culposos, né, e ter mais liberdade. E se nós estivermos errando, se nós não aceitarmos do que nós falamos aqui, por que eu não estou aceitando? Será que eu também não estou ainda com esse anestésico, né, dessa dor sofrida da culpa, utilizando a fuga ou uma barganha de tentar um perdão de Deus por esses caminhos, quando eu tenho que buscar, eu preciso buscar o auto-perdão para ter uma compreensão mais ampla do Criador? É assim, meu irmão. E de mais a mais, todos nós estamos aqui, mais cedo ou mais tarde chegaremos à pura e eterna felicidade. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. Os menos rápidos são os que murmuram,
são aqueles que não aprenderam, como ensinou Jesus, a mansidão e a humildade, ou seja, a mansidão diante dos desafios e a humildade, o orgulho, como aprendiz da vida, porque mestre é Jesus. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima, o que eu poderia dizer? Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, enfim, uma ótima experiência de vida para cada um. Muita paz.